Bem-vindos, bem-vindos confidenciais, especialmente aos venezuelanos em qualquer canto do mundo ou na Venezuela, que ainda podem nos assistir em alguns lugares onde a cobertura permite e a eletricidade está disponível. Esta é uma mensagem e um informativo para que saibam o que está acontecendo, porque os mídias governistas não contam o que está acontecendo na Venezuela. Não confiem no que contam o rádio e a televisão venezuelana sob as ordens chavistas. Olha, a gente pensa que numa situação tão dramática como essa, até Delcy Rodrigues pode ter humanidade, né? Pois não é assim. Ela deu ordens para calar muitas realidades, para silenciar pessoas e para continuar manipulando a seu favor até a catástrofe. Eles querem se apropriar da salvação do país quando são eles os responsáveis pelo que está acontecendo. São eles que têm em sua consciência os milhares de mortos que estão sendo encontrados. Olhem, temos muitos seguidores, homens, mulheres que nos acompanham na Venezuela. Alguns ficaram feridos, espero que não, mas temo que alguns tenham falecido. Eles deixam mensagens no nosso telefone e acho melhor que eles mesmos contem qual é a situação atual. Como sempre, vamos evitar os nomes porque ainda são possíveis represálias. Eles são assim, o Estado chavista não descansa. Ouçam esta primeira mensagem de uma amiga confidencial diretamente de Caracas. Olá, muito boa tarde de Castião Confidencial. Me incomoda ouvir ontem na televisão que ninguém dizia nada. Só apareceu Delcy Diosdado e não lembro quem era o outro ao lado dele, o irmão. Os irmãos sinistros, os siameses maquiavélicos, que eu não sei por que deveriam separá-los. Um sem o outro não conseguiria ser tão maquiavélico. Se você separa, eles se separam. Morrem, mas ninguém entendeu esse fenômeno. Afirmam suspender as aulas, mas todos sabem que as crianças não frequentam a escola e os professores mal recebem para o transporte. Um único dia, por mais que queiram ensinar e amem fazer isso, o sistema os consome. A suspensão das aulas aí sempre foi eterna. A hipocrisia socialista diz que vão ativar as unidades de saúde públicas e privadas, quando nenhuma gás existe em um hospital, quando as pessoas esperam mais de um ano por uma cirurgia que elas mesmas vão pagar com todos os insumos e mais. É uma tragédia que se sobrepõe à nossa própria tragédia. Quando pensamos que sairíamos da peste criminosa, somos surpreendidos. Os bombeiros agiram de imediato usando celulares como lanternas, assim como defendemos nossos votos em 28 de julho. Somos assim, ao estilo venezuelano. Nós, cidadãos empáticos e críticos que amamos nosso povo, nos mobilizamos. E nós os respeitamos. Os serviços de gás encanado e comunicação são péssimos. O gás está suspenso em muitos locais e a comunicação colapsou. Muitos esquecem das mensagens de texto que realmente funcionam. Muitos ajudaram reenviando mensagens pela Rádio Bemba. A Rádio Bemba somos nós mesmos, os cidadãos organizados, porque na televisão nem no rádio informam. Só a solidariedade e a consciência de muitos ou poucos que, através das redes sociais, nos mobilizamos. Agimos como formiguinhas. Obrigada, Sr. Albert, por estar sempre atento à Venezuela. Muito obrigado, querida amiga. É grave, muito grave o que o governo chavista está fazendo. Vejam, os centros de ajuda, se não forem chavistas, proíbem que se instalem na rua. Em qualquer lugar da Venezuela. Se não estiver controlado pelo chavismo, eles têm ordem de não permitir que trabalhem, nem mesmo recolhendo produtos para hospital ou comida para crianças. Eles não permitem. Na verdade, o áudio em que a polícia dá a ordem foi encontrado graças a uma fonte confidencial na Venezuela. É este. Saudações, comandantes e comandantas, bom dia. Por favor, verifiquem se em seus municípios o setor de oposição ativou um centro de coleta de suprimentos e de ajuda para enviar à cidade de Caracas. E lembrem-se de que o único órgão responsável pelas coletas é a Defesa Civil. Por orientação do nosso vice-presidente setorial de segurança, nosso capitão Diego Cabello, e estamos aguardando as instruções para o Estado, mas por favor, verifiquem em seus municípios e me informem se há centros de recepção da oposição relacionados à tragédia do terremoto, localização, bairro, comunidade responsável.
Como alguém pode ser tão cruel a ponto de, enquanto as pessoas estão morrendo sob os escombros, você só pensar na oposição, em que a oposição não ganhe adeptos oferecendo ajuda, enquanto você nem sequer oferece ajuda? Tem que ser um verdadeiro demônio. Tem que estar muito doente para evitar ajudar o seu povo, simplesmente por ideologia. Mas é isso que eles estão fazendo. Esse áudio conta isso. Esse ponto. Outro confidencial. Bom dia, senhor Alberto. Deus te abençoe. Mais um dia. 3 dias depois do pior terremoto que nós venezuelanos podemos lembrar. Cheguei à conclusão. A pior tragédia que nos aconteceu não foram 2 terremotos ao mesmo tempo, um seguido do outro. Não. A pior tragédia que nos aconteceu em todos esses anos é o governo que temos. É inacreditável, mas os militares não vieram para cobrir, para resgatar, para atender as vítimas ainda vivas, soterradas sob tantos escombros. Eles não têm perdão de Deus. Muitos de vocês me dizem que quando saíam para a rua 20 estudantes apareciam de repente 100 policiais e 400 coletivos para reprimir vocês. Não é verdade? Onde eles estão agora? Onde eles estão agora quando são necessários? Em que lugar eles se escondem? Onde está o glorioso exército bolivariano do qual Maduro, Vladimir Padrino e Diosdado tanto falavam? Onde está o exército? Porque não se vê. Todos os vídeos e imagens que chegam ao resto do mundo são de resgatistas e cidadãos pedindo ajuda. Ainda não vimos uma coluna do exército com equipamento pesado pronta para ajudar seu povo. E o resultado é inevitavelmente o que estamos vendo. Os saques começam a se tornar generalizados nas ruas. Este confidencial, cujo nome começa com T e manda um forte abraço, fala desses saques sem que apareça a polícia. Os policiais, o Exército e a Guarda Nacional, que são tão rápidos para aparecer quando há manifestações, começaram a aparecer nos locais horas depois. Em certos lugares também houve saques, porque este é um país que tem 27 anos com a doutrina do roubo e do saque. Então as pessoas, principalmente as de baixo nível cultural, assim que veem algum problema, assim onde se perde o controle, bem, saqueiam os lugares, quebram as vitrines, roubam, saqueiam. Eu até mandei para eles fotos de policiais carregando produtos roubados, coisas que ficam por aí e eles acabam roubando. Obrigado, amigos. O pior é quando os saques são feitos pela própria polícia. Em vez de estarem salvando vidas, ajudando os outros, tentando consolar seu povo, absolutamente nada disso. Há alguns policiais, membros da Polícia Nacional Bolivariana, que se dedicam ao saque. Leva o seu morto, leva o seu morto. Leva seu morto, mãe sem vergonha. Deixa comigo, papai. Sem vergonha, filho da puta! Recebemos informações de que as autoridades que estão no necrotério de La Guaira, que é o lugar para onde, infelizmente, mais cadáveres estão sendo levados, estão pedindo dinheiro das pessoas para entregar os corpos de seus entes queridos. Ou seja, quando os corpos chegam lá, se a família quiser recuperar o corpo para fazer o enterro, eles cobram. E as autoridades fazem vista grossa. Onde estão para impedir isso? Um informante confidencial nos contou como transportavam mais de 100 corpos de moto, um por um. Não, eu te conto. Realmente há muito vandalismo. Eles ficam de olho para roubar, enquanto os grandes policiais nada fazem.
parados de brincadeira e não estão ajudando em nada. Os policiais estão lá como se não soubessem para quê. Tem gente, tem público no meio de onde dá para ver. É o povo que está tirando os mortos e as coisas. Mas não se vê os policiais. O policial está lá, o comando está na frente dos caras e os caras não estão fazendo nada. Eu estava conversando com um senhor ali e ele me disse que entre ontem e hoje já levou mais de 100 mortos na moto dele para tirar de lá. Imagina só, mortos na moto. Já se passaram mais de 48 horas e não há desculpa para esse descaso, para esse abandono que o povo da Venezuela está sofrendo. Não é toda a Venezuela, é uma faixa, é a zona costeira. Vocês já sabem, Caracas, La Guaira? É uma zona onde, com a ajuda adequada, pelo menos poderiam ser vistos corpos militares uniformizados. E só se veem os socorristas, eles são os verdadeiros salvadores, heróis dessa história, mas não são suficientes. Dos prédios, é tremendo ver essa imagem. Como pessoas que não conseguem se mover, que estão esmagadas, pedem ajuda. E, aliás, entre os resgatados, esse resgate que vocês vão ver, que não é qualquer um, é de um espanhol, sim. Talvez ele não merecesse ser resgatado. Vocês estão vendo como tiram, logicamente, os socorristas e as pessoas não sabem quem foi resgatado e fazem bem porque salvar a vida humana é o mais importante, mas ele não fez isso. Esse homem que vocês estão vendo ser resgatado é Koldo Olaude, etarra que assassinou 3 guardas civis. A esposa dele sim faleceu. Ela não conseguiu sobreviver à queda do prédio, mas ele sobreviveu novamente. E na minha memória não está ele. Estão os guardas civis que ele assassinou. Francisco Mota Calvo, Francisco Gomes e Miguel García Bayo. Isso foi em 1º de janeiro de 1978. Aliás, em 2016, esse criminoso assassino deu uma entrevista e pediu voto para o partido Podemos, aquele financiado pelo governo chavista. Há muitos citarras escondidos na Venezuela e este, infelizmente, sobreviveu. Mas vamos ao lado mais positivo, aquela legião de resgatadores. Às vezes, gente do povo, vizinhos, pessoas sem preparo, com as unhas, com as próprias mãos, salvando vidas. Veja estas cenas. Não dobre isso. Eu não te disse não. Cara, se não tiver uma mandara que de repente possa ser dobrada. Me ajudem, que me ajudem. Para aí. Não, senhor, a sogra já... Não, está cansado, não se esforce muito. Por aqui. Vai com cuidado aí. O segundo. Polícia, onde está? Onde mandou colocar? Polícia! Aí você tem ele aí. Mais informações www.albertosanagostin. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Segura os pés e mãos, você usa os canos. Vai. Segura ele para lá. Isso, pronto. Pronto. Segura com a cabeça. Calma. De qualquer forma, pela cabeça, pelos pés, mas conseguem retirá-los com vida debaixo dos escombros. Quando já não aguentam mais, tentam levantar blocos imensos de pedra com cordas. Não se vê um guindaste, não se vê uma escavadeira, não se vê um profissional de resgate. Vê-se pessoas com força de vontade, que são os heróis desses dias. Neles depositamos toda a esperança. Já salvaram centenas de vidas. Onde estão Adelci, Diosdado, Padrino, o Exército? Onde está Jorge Rodrigues Zapatero? Por que você não doa 1 milhão, 2 milhões das suas joias pela Venezuela? Eles não vão fazer isso. Eles são de outra casta. Ficamos emocionados ao saber o que está acontecendo, apesar do risco, porque vocês estão salvando vidas. E há réplicas. Elas acontecem constantemente e a cada réplica mais prédios continuam desabando.
Como essa amiga confidencial nos disse, não é só a força da natureza, o que estamos vendo é algo mais. Bom dia, senhor Alberto. A Venezuela sofreu um terremoto eterno, mas ontem, 26 de junho de 2026, em 40 segundos, um duplo impacto de 7,2 e 7,5, dois terremotos simultâneos. Ontem a Venezuela tremeu e, enquanto a terra sacudia prédios e espalhava o medo em milhares de famílias, ficou exposta a uma realidade que me dói muito, e dói ainda mais do que o próprio terremoto: nossa absoluta vulnerabilidade. Não é só a força da natureza que nos ameaça, mas também o descaso e abandono. Se uma grande tragédia ocorresse amanhã, milhões de venezuelanos teriam que enfrentá-la quase sozinhos. Dói ver um país com hospitais em crise, órgãos de resgate fazendo o possível com poucos recursos, quase sem prevenção sísmica e sem campanhas permanentes para orientar a população em emergências. Não estamos preparados, e essa é uma verdade que não admite cores políticas. Os terremotos não podem ser evitados. O que pode ser evitado é que a improvisação e o abandono multipliquem o número de vítimas. A prevenção salva vidas, o planejamento salva vidas. Em La Guaira, que é o epicentro da catástrofe, nem sempre se chega a tempo. Às vezes, os socorristas só conseguem retirar cadáveres. Esta é a imagem que o governo não quer mostrar. Dezenas e dezenas de corpos cobertos na rua. Mas vejam a esperança dos venezuelanos, da espécie humana, de como a vida encontra um caminho mesmo depois de quase 30 anos sob o jugo de inúteis, de incompetentes. Quando os piores da turma te governam, isso acontece. E a vida encontra um caminho, como essa mulher que deu à luz um bebê em meio aos escombros. Que deu à luz um bebê em meio aos escombros. Obrigada. Que deu à luz um bebê em meio aos escombros. A ajuda internacional chegou, da Espanha, de El Salvador, a maioria aterrissando no aeroporto de Valência, quase 180 quilômetros da zona afetada, mas o suficiente para que já estejam chegando a esta hora. Confiamos neles porque, com certeza, no governo venezuelano não confiamos. Vamos ver se colocam ordem e, especialmente, continuamos pedindo aos Estados Unidos que, já que estão supervisionando o país, que façam isso 100%. Por favor, já está na hora de ver helicópteros salvando pessoas, norte-americanos sobrevoando a área, navios ou porta-aviões com hospitais de campanha para tratá-los, porque nem gás tem nos hospitais venezuelanos. Se foram capazes de mobilizar toda a marinha e a artilharia para tirar Maduro, que sejam agora também para salvar o povo venezuelano. Queremos ver esse gesto e logo. Queremos ver isso, e enquanto isso, alguém deixa de ser resgatado e morre sob os escombros. Sim, amigos, continuaremos informando vocês. Existe outra realidade que os meios de comunicação venezuelanos não mostram. Vamos tentar contar para vocês aqui. Bem-vindos, investigamos, vamos!